Vamos falar mais uma vez sobre análise de ações. Antes da gente entrar no tópico, eu vou pedir só para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho e deixar o like no vídeo, por gentileza. Muito obrigado. Ok, bom, sobre análise de ações, vamos lá. Eu já fiz um vídeo sobre o conceito geral, como que você deve enxergar o mercado de ações, enxergar as ações que você tem que comprar. Mas foi só um conceito, foi só a base. Aqui eu vou afunilar um pouquinho mais, dar um pouquinho mais de detalhes, mas ainda não é o suficiente para você de fato tomar uma decisão. Vou fazer mais uma sequência de vídeos, né, aos poucos, levando vocês, aprofundando cada vez mais, levando vocês ali para esse resultado final, que é enxergar se vale a pena ou não investir numa determinada empresa, ok? Então aqui eu vou apresentar um site que eu uso muito nas minhas análises preliminares sobre o mercado financeiro, sobre as ações que eu vou comprar ou não vou comprar, certo? Que chama Fundamentos. Fundamentos é com U, é bem esquisito, mas é assim mesmo. Tá? Ele tem todas as informações sobre as empresas do mercado nacional de uma forma bem fácil para vocês enxergarem. Então, como que eu geralmente faço? Eu uso fundamentos para separar o joio do trigo, para identificar quais as empresas valem a pena eu aprofundar minha análise e quais eu já posso descartar. E é mais ou menos isso que eu vou mostrar para vocês agora, quais as empresas valem a pena aprofundar a análise e quais valem a pena descartar. Então, vamos para o meu computador aqui. Maravilha, você já deve estar vendo o meu computador, a tela dele. Então, olha só, é Fundamentos, de novo com U. Põe no Google, entra no primeiro aqui, Fundamentos. Ele já é um site bem simples, bem fácil de utilizar. Aqui vocês já conseguem colocar a empresa que vocês querem avaliar. Então, vou colocar uma aleatória aqui, ó. Aleatória não, porque é uma que eu gosto bastante, mas enfim, vamos lá. A Grendene. Grendene é uma fábrica de calçados. Então, olha só, primeiro, colocou ali, já aparecem algumas informações nessa aba de detalhes da empresa. O que a gente já pode ver? O setor que ela trabalha, subsetor dentro daquele setor, a cotação, a mínima e máxima cotação dela nas últimas 52 semanas, aproximadamente um ano, o volume de negociação, o número de ações emitidas e da onde vieram as últimas informações que estão aqui lançadas, ou seja, o último balanço processado é do finalzinho ali de 2023, ok? E o que eu olho aqui logo de cara? Certo? O índice preço sobre lucro, se vocês colocarem todos esses índices aqui, ó, se você colocar o cursor em cima dessa interrogação que aparece, ele dá um resuminho do que aquele índice, que aquele múltiplo está mostrando, tá bom? Então eu vou falar para vocês os principais que eu uso, a gente não vai ver todos eles aqui, só aqueles que eu olho assim numa primeira análise da empresa. Então primeiro, preço sobre lucro, o que isso significa? O preço sobre lucro vai mostrar o preço da ação dividido pelo lucro por ação que a empresa reportou, ok? E o que ele mostra? Ele mostra quantos anos levaria para a empresa produzir de lucro aquilo que você pagou por ela, ok? É um pouquinho confuso, mas o índice é bem simples de interpretar. Olha só, o índice aqui está 10,16. Então, se eu comprar esta ação por R$ 6,39, daqui, vamos assumir que é só 10 anos, aí excluam esse ponto 16 aqui. Então, se eu pagar R$ 6,39 por esta ação, daqui 10 anos, ela vai gerar em lucro R$ 6,39 acumulado, tá bom? Então, leva 10 anos para ela gerar R$ 6,39 de lucro, ok? E a gente já faz o paralelo com esse outro aqui, ó, LPA, é o lucro por ação. Ou seja, é o lucro total da empresa dividido pelo número de ações que ela estão circulando. Então, temos aqui o número de ações, 902 milhões de ações, uns quebradinhos. Então, se você dividir o lucro total da empresa do último ano, nesse último balanço processado, divide o lucro pelo número de ações aqui, 902 milhões, você vai ter 0,63 centavos. Então, olha só que curioso. A empresa gera 63 centavos de lucro por ano. Ela está sendo negociada R$ 6,30 aproximadamente. Então, daqui 10 anos, ela gerando 63 centavos por ano, 63 de novo, 63 centavos, 63. Daqui 10 anos vai somar R$ 6,30. Ok? Por isso que o PL é 10. O que eu gosto de analisar aqui? Veja, quanto menor for esse índice, melhor. Porque vai demorar menos para a empresa gerar de lucro aquilo que você está pagando por ela. Usualmente, eu não gosto de pagar
mais do que... Eu não gosto de comprar ações que tenham PL acima de 15. Então, ou eu esperaria a cotação dela baixar ou o lucro dela subir para que esse índice, né, vamos supor que ela está a 20, né? Espera ele chegar a 15, 10 para você poder fazer a sua aquisição, tá bom? Lembrando, isso aqui é só um caráter preliminar, só uma primeira análise em cima da empresa, tudo bem? Olhamos também o P sobre VP, que é o preço dividido pelo valor patrimonial da empresa, é o preço dela dividido pelo patrimônio que cada ação carrega consigo. Então, no caso, ele está 1,58, a gente tem aqui o VPA, que é o valor patrimonial da ação. É só pegar aqui o patrimônio, dividir pelo número de ações, vai dar R$4, ou seja, cada ação tem R$4 de patrimônio atrelados a ela. Se você paga R$6,40, é como se você estivesse pagando um ágio de 58% em cima do patrimônio da ação pelo preço. Vamos supor aqui que o valor patrimonial da ação é R$4 e a ação está cotada a R$4, esse índice aqui, preço sobre valor patrimonial, seria igual a 1, tá bom? Porque você está pagando R$4 e levando R$4 em patrimônio de volta, ok? Aqui nós temos as margens, margem bruta, margem EBIT, margem líquida, ou seja, é eficiência da empresa. Quanto maiores esses números aqui, melhor. Mostra que a empresa é mais eficiente gerando lucro, ela consegue pegar R$1 de receita e fazer mais lucro com isso do que se ela tivesse uma margem menor, tá bom? O que mais nós temos? O ROIC e ROI, que é a rentabilidade da empresa em relação ao capital investido e ao patrimônio dela. Quanto maiores esses números aqui, melhor. Liquidez corrente e dívida sobre o patrimônio são índices de endividamento, né? Ou seja, mostra a saúde financeira da empresa. Quanto maior for a liquidez corrente, melhor, porque a empresa é mais saudável. E quanto menor for a dívida sobre o patrimônio, melhor, porque a empresa também está saudável. Então, vocês aqui se invertem um pouquinho. Liquidez corrente, quanto maior, melhor. Dívida sobre o patrimônio, quanto menor, melhor. Usualmente eu trabalho com liquidez corrente, eu gosto de comprar empresas que tem de 2 para cima. E dívida sobre patrimônio de 1 para baixo. Okay? Então, isso aqui tem 7 de liquidez corrente e 0,03 de dívida sobre patrimônio, de acordo com o último balanço processado aqui. Então, ela está atualmente numa posição muito saudável, está bem tranquilo investir nessa empresa em termos da relação ali dívida sobre patrimônio e coisas que ela tem que pagar versus coisas que ela tem em caixa. Tudo bem? Ela tem uma rentabilidade de dividendos muito elevada, estou aqui 21,7%. Né? Usualmente as empresas com a Selic, ele hoje está em 11,25% ao ano, seria meio padrão elas estarem trabalhando com 4%, 5%, talvez 6% de rentabilidade de dividendo. Essa aqui está com 21,7%. Empresa bem rentável, está pagando bastante dividendos. E o que esse índice aqui mostra? É quanto de dividendos que a empresa está pagando pelo preço de mercado dela, tá bom? Então, essa aqui, se você pegar o tanto de dividendo que ela pagou e comparar com o preço de mercado, com a cotação dela, você vai ver que ela pagou 21% em relação ao preço do mercado, ela pagou de dividendo para os acionistas. Tudo bem? Então, nesse primeiro quadro geral aqui, a gente pode ver que a empresa está boa, certo? Ela está com um preço-lucro razoável, está abaixo de 15%, é uma empresa eficiente, é uma empresa saudável, uma empresa que está pagando bastante dividendos. Está ótimo, bacana. Valeria a pena a gente aprofundar as análises, tá? Vou mostrar mais umas coisinhas para vocês aqui antes da gente partir para outra empresa, mas essa aqui já, nesse primeiro olhada, já passaria o crivo do qual valeria a pena a gente aprofundar as nossas análises. Então aqui tem muitas outras coisas para a gente analisar, os gráficos da variação do balanço patrimonial dela. Então aqui, ó, o tanto que ela tinha de ativo, de 2014 até agora, então tem subido consideravelmente. A dívida líquida, como que tem se comportado, o patrimônio dela crescente também. Então, assim, a empresa está crescendo, né? De 2014 para cá ela tem crescido. Detalhe que isso aqui não está corrigido pela inflação. Seria importante em uma análise mais aprofundada corrigir esses valores antigos pela inflação, porque eles subiriam um pouquinho. Então, o crescimento da empresa pode não ser tão grande quanto o que a gente está vendo aqui, tá? Também temos os demonstrativos de resultados, muito importante. Aqui, como se comportou a receita dela ao longo dos anos, as margens como estão, o EBIT, que é o lucro dela antes de você pagar impostos e juros, resultado financeiro da empresa e o lucro líquido. Olha só como é que ele tem se comportado.
Lembra lá que eu comentei que ela estava com os dividendos bem altos, né? Ó, essa barrinha verde aqui mostra os dividendos pagos. Então, note que usualmente essa empresa pagava menos do que o lucro em dividendo. Tiveram alguns eventos aqui em que ela pagou mais, certo? Então, aquele valor que a gente viu ali de 21% de dividend yield, provavelmente não vai se repetir no futuro. Tá? Note que é muito mais comum ela pagar um valor mais baixo de dividendos do que esse valor alto aqui, tá bom? O que mais que nós temos interessante? Os dados históricos. Eu gosto bastante de ver os dividendos pagos. Onde é que eles estão? Aqui, ó. Proventos. Então, todos os proventos pagos pela empresa nos últimos anos estão listados aqui. Importante você jogar isso aqui numa planilha Excel para fazer algumas contas. Tem a opção de você agrupar por ano para descobrir. Ó, em 2023 ela pagou R$ 1,38 de proventos, em 2022 pagou 36 centavos, enfim. É só ler e trabalhar com os dados dessa planilha, tá bom? E temos também o histórico de cotações dela, que está aqui, para entenderem como é que se comportou o preço da ação ao longo do tempo, ok? Então, em caráter geral, isso é o que eu olho por primeiro quando vou fazer análise de uma empresa. Se eu identifico que vale a pena aprofundar a análise, eu venho também aqui em dados históricos, balanços em Excel, só colocar esse código e você consegue baixar os balanços da empresa para aprofundar um pouquinho as análises, tá bom? Essa aqui é uma empresa que é boa, né? Valeria a pena aprofundar a análise. Deixa eu pensar uma que seria uma empresa ruim para a gente analisar. Olha só, vamos olhar a Magalu. Deixa eu só fechar esse anúncio aqui. Magazine Luiza também tem aqui setor, subsetor. Notem como já está um quadro bastante diferente do que aquilo que a gente viu da Grendene. De novo, não significa isso aqui, esse quadro não significa que a empresa é ruim e que não vale a pena fazer um investimento. É uma análise preliminar. Mas, dado esses dois cenários, eu tenho 1 hora para analisar uma empresa. Vamos supor que eu tenho 1 hora por dia para analisar a empresa. Eu vou preferir gastar essa hora analisando a Grendene. Me parece que vai dar muito mais jogo olhar a Grendene do que olhar a Magalu. Tudo bem? Não significa que a Magalu é um investimento ruim, nem que Grendene é um investimento bom. Mas uma análise preliminar é o que os dados estão mostrando. Valeria mais a pena aprofundar os estudos da Grendene do que da Magalu. Tá bom? Por quê? Vamos lá. Primeiro, a Magalu está apresentando prejuízo aqui, ó, de 6 centavos por ação. Dá um PL negativo de 33. PL negativo não dá para você interpretar esse valor. Leva menos 33 anos para você recuperar investimento. Não faz muito sentido. Então, se a empresa apresenta prejuízo, já dá para desconsiderar o índice PL. Ok? Ela tem um valor patrimonial legal, 1,41, e está com um preço sobre valor patrimonial de 1,39, porque está próximo, né? Então ela tem R$ 1,41 de patrimônio por ação, está sendo negociada a R$ 1,96. Então está relativamente próximo. A empresa não está pagando dividendo de 0%, ela não é tão eficiente quanto a Grendene, não é tão rentável, aqui o ROIC também está até negativo, liquidez corrente baixa e dívida sobre patrimônio não está muito alto, mas está mais alto do que a Grendene. Então assim, a empresa não está rendendo bem, está dando prejuízo, ela não é tão saudável quanto a Grendene e também não paga dividendos. Logo de cara a gente vê que não é talvez não seja um investimento tão rentável, não vale tanto a pena assim investir na Magalu. Vamos ver, balanço patrimonial. Aí a gente já começa a ver por que a Magalu virou Magalu, por que ela é tão famosa. Olha como ela cresceu rápido aqui, tá vendo? Ela cresceu muito mais que a Grendene. Se endividou também aqui, ó, isso aqui é perigoso. Olha o patrimônio líquido dela, como explodiu, tá? Então, mesmo que hoje o quadro da Magalu seja negativo, do passado para cá ela teve um crescimento impressionante, ok? Cabe a análise. Vocês acham que esse crescimento vai se repetir? Você acha que no futuro isso aqui vai ser possível? Aí vai da análise de cada um. Eu acredito que não. Minha posição pessoal, eu não tenho ações da Magalu na carteira justamente por isso. Eu acho que é altamente improvável que ela consiga repetir esse feito de multiplicar o patrimônio, multiplicar os ativos assim de forma tão rápida. Então, provavelmente ela não vai ter um desempenho tão bom assim no futuro quanto teve no passado. Ok? Vamos ver os resultados. Olha só, receita crescente também, muito bom.
As margens aqui nunca foram muito altas, mas né, também deram um resultado expressivo. EBIT, o resultado financeiro foi caindo bastante. E aqui está o perigo, né? Olha só. Impressão que dá que o resultado financeiro baixo puxou o lucro dela também para baixo, certo? Então, mas olha só, mesmo com uma receita crescente, a empresa não conseguiu apresentar lucro. Pagou poucos dividendos, teve uma explosão de dividendos aqui entre 2019 e 2022, mas não tem um histórico muito positivo de distribuição de dividendos, tá? O que mais que a gente pode analisar aqui? Vamos ver os dados históricos dos proventos dela, agrupados por ano. Até aqui, por exemplo, de 2013 não pagou dividendos, 2016 não pagou dividendos, desde 2021 também não pagou nenhum dividendo, tá? Então, assim, significa que é uma empresa ruim, que é um péssimo investimento, que se por acaso ela está na tua carteira você tem que vender? Não, não significa isso. Mas significa que se eu tivesse ações da Magalu na carteira, eu já ia aprofundar um pouco a análise. Talvez seja a hora de fazer uma venda. Se eu ainda não tenho e eu tenho um tempo limitado para analisar uma empresa, eu vou preferir analisar as ações da Grendene do que da Magalu, tá bom? Então, numa análise preliminar, é isso que que eu analiso, que eu gosto de analisar, pelo jeito que eu conduzo meus investimentos. Tudo bem? Então, primeiro ali, abro o fundamentos, dou uma olhadinha na empresa, vejo como é que estão os lucros, como é que está o preço dela, como é que está a margem, endividamento, se está pagando dividendo ou não, e já dá para ter um quadro geral, uma noção de como que essa empresa está se comportando. E aí, a partir disso, você vê se vale a pena ou não comprar a ação dela, se vale a pena ou não aprofundar os seus estudos. Beleza? Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, coloque ali nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? Muito obrigado.